Olá a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto da nossa devocional de hoje se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, que diz da seguinte maneira: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, eu gostaria de começar com uma pergunta. Nós sentimos prazer em estar na igreja, em participar, em fazer parte do corpo de Cristo e assim frequentar a igreja? Essa pergunta é interessante, pois há um fenômeno que tem acontecido de um tempo para cá, um fenômeno recente, novo, que se chama os desigrejados. Esse termo, então, é um termo novo e ele foi aplicado àquelas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem praticantes da fé cristã, mas não fazem parte de uma igreja, de uma denominação evangélica. E isso é um fenômeno que se poderíamos dizer um tanto quanto destrutivo, um tanto quanto prejudicial. E quando eu digo isso, não é pela vida da igreja, mas sim pelos seus próprios praticantes. É interessante nós notarmos que há alguns dados sobre isso, como por exemplo o IBGE. Ele fez um levantamento que entre os anos de 2003 a 2009 houve uma crescente nessas pessoas, nesses números. Então, desde 2003 a 2009, o número de pessoas que se dizem evangélicas, mas não participam de uma igreja evangélica subiu. Foi de 0,7% para 2,9%. E isso em número se diz em torno da casa ali dos 4 milhões. Ou seja, 4 milhões de pessoas se enquadram num quadro que é chamado de evangélicos não praticantes. É assim que a revista Isto É, que traz a matéria e aponta os dados do IBGE, chamam evangélicos não praticantes. Não se diz respeito aos desigrejados, mas sim evangélicos não praticantes. E realmente isso é o que nós vemos, porque as pessoas, os desigrejados, eles se trajam de evangélicos, dizem ser evangélicos, mas não seguem as doutrinas, não obedecem a nenhuma doutrina, a nenhuma igreja, a nenhuma autoridade. Então, olha só, uma própria revista secular, que não tem nada a ver com a fé cristã, trata eles como se fossem evangélicos não praticantes, que apenas se dizem, se dominam evangélicos, mas não tem nada a ver com a fé cristã ou a fé do evangelho. E é interessante nós olharmos isso, porque esses números eles são crescentes. E será que é possível ser evangélico sem participar de uma igreja? Bom, de acordo com o texto que nós lemos, não. De acordo com o texto que nós lemos, somos exortados a participarmos da igreja. E é interessante nós olharmos para esse texto, porque na Bíblia de Genebra, ela traz um comentário aqui, na nota de rodapé a respeito desse versículo, que possivelmente o autor está falando para pessoas que em tempos de perseguição, em tempos de ameaça às suas vidas, ameaça à vida de sua família, por causa do evangelho, estariam deixando de congregar, de participar das reuniões frequentes da igreja primitiva. Ou seja, nem mesmo em tempo de perseguições era para deixar de participar da igreja. E aí a gente vê que esse movimento dos desigrejados é totalmente contrário àquilo que a Escritura diz. O próprio Senhor Jesus Cristo nos aconselha a estarmos juntos, fazendo parte do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é a igreja.
Os apóstolos que receberam as doutrinas e pregavam as doutrinas de Jesus, fundaram as igrejas, como nós falamos aqui, a igreja primitiva. Então, mesmo que não fosse num templo, porque eles não podiam se reunir num templo, mas eles se reuniam nas casas. E aí então formaram-se as primeiras igrejas. Eles tinham tudo em comum, eles partiam do pão junto, e a cada dia mais crescia-se o número deles. Então nós vemos ali que desde os primórdios do cristianismo, há sim a instituição da igreja. E meus amados, não é possível haver cristianismo sem haver igreja. A própria ceia, a própria celebração da ceia é uma representação disso. É um momento de comunhão entre os irmãos para que se demonstre, para que se simbolize a comunhão que temos com Cristo e, consequentemente, tudo aquilo que Cristo fez na cruz a favor da igreja. Por isso é interessante congregarmos, por isso é ordenado congregarmos e por isso é exortado e admoestado para que não deixemos de congregar. Precisamos sempre querer estar junto com os outros irmãos. Precisamos sempre respeitar a liderança e a autoridade da igreja. Precisamos sempre estar junto, unidos como corpo de Cristo na nossa igreja. E meus amados, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, que tem estado difícil estar na igreja, como tem sido o nosso coração? Nós temos ansiado por estar na igreja, por ouvir a palavra, por estar junto com os irmãos, por estar ali em comunhão? Ou será que nós temos deixado a comodidade do nosso lar e a facilidade agora das mídias sociais para prestarmos culto ali mesmo, separados? Vemos então que o caso é, assim que podemos estar juntos, que for liberado, que não haver restrições, que nós não participarmos do grupo de risco, será que nós vamos querer voltar correndo para a igreja? Ou será que o conforto e a comodidade ali das lives ainda vai chamar mais a nossa atenção do que a real comunhão com os irmãos? Por isso nós precisamos tomar cuidado e não deixar isso dominar o nosso coração e virar uma doutrina falsa de que podemos ser cristãos longe do participar e do convívio da igreja. E com isso eu finalizo a devocional de hoje com a palavra do reverendo Augusto Nicodemos, que deixa a seguinte mensagem para nós. Quando ele diz: cristianismo sem igreja é uma outra religião, a religião individualista dos livres pensadores, eternamente em dúvida, incapazes de levar cativos seus pensamentos à obediência de Cristo. Que o nosso anseio seja sempre congregar com os nossos irmãos, levando em conta que somos exortados pela palavra de Deus a não deixarmos de congregarmos, antes fazermos admoestações, encorajarmos uns aos outros, enquanto o dia da volta de Cristo se aproxima. Amém?